O que seria o medo mais primal, se não o medo da própria morte? Aquele que estamos condenados desde que nascemos. É isso que fala a música Round Fear, do 21 Pilots, que a gente vai conversar sobre ela hoje. Mas antes, vamos dar um disclaimer. Round Fear foi lançado no último álbum do 21 Pilots. Ela é segunda música do álbum, e ela vem logo após City Walls, uma música que encerra a história contada lá desde o Blurface. E isso é importante para uma das teorias. Então, vamos começar. Aqui eu deixei a letra em inglês, mas eu vou traduzindo junto com vocês. E é uma letra bem filosófica, poética. Então, algumas coisas é só dedução, teoria. A gente não tem como tirar um 100% de certeza. Até porque poesia é isso. Poesia é o que cada um sente em relação àquilo que está lendo e não os fatos em si. Para começar, vamos falar do título. Round Fear. Round é cru e fear é medo. Então seria um medo cru, que também dá para traduzir como um medo primordial, um medo puro, um medo sem transformações, uma coisa crua, uma coisa que não foi modificada. E daí ele junta essas palavras, não é uma palavra formal do inglês, e ele ainda joga num caps lock para deixar mais cru ainda, sem é, modificações, só as letras por si só, sem a primeira letra maiúscula, sem deixar algo bonito, sem espaço, é um medo puro, é algo cru. Eu acho isso muito legal porque já dá a essência da música logo no título. Você já fica tipo assim, round, tipo, que grotesco, que grotesco não, mas que puro, né? Que cru. E vamos começar. A primeira frase, ela já é estranha por si só e já faz você pensar em um monte de coisa. Começa falando assim: Round fear moves me, sound of empty oozes. Basicamente, é o Round Fear, esse medo real, me move. É ele que me move, é ele que me faz correr. Só que é igual sons de uses vazias. E ali você já fica com essa incógnita. Pelo menos fiquei por muito tempo pensando por que uses? Por que a metralhadora em si? E a gente não tem como chegar numa resposta exata, né? Como eu disse, poesia, né? Mas a gente pode pensar em vários fatores. Primeiro, é uma arma. Então é como se você já tem essa ameaça na sua frente. Só que ela fala do som dessa arma. Só que ela tá vazia. O som de uma arma vazia seria nada, ou seria talvez aquele clique, aquele. Mas eu penso que não é só pelo som em si, mas talvez pela ameaça. Mas por que ela estaria vazia? Então a gente fica com essa dúvida. Mas pode ser que seja esse som do clique repetidas vezes, por ser uma metralhadora, então pode ser clique, 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 que talvez traga uma repetição de relógio, um timer passando, um metrônomo de música, mas pode ser também só ameaça de uma arma apontada para você e o som dela sem sair. O som é vazio, talvez não a arma esteja vazia, e talvez seja só uma ameaça frequente. Então, o medo movimenta ele como uma ameaça frequente, que não necessariamente está atirando, mas só ameaçando. E daqui ele fala duas frases muito legais, que é Life is just forever nipping heels. Nipping heels é um termo usado no inglês para quando algo está te alcançando. Então, quando ele fala a vida é sempre um quase me alcançando. Nipping Hill seria como se fosse mordendo o calcanhar. Imagina uma corrida onde o corredor está lá em primeiro lugar, correndo, correndo, e o cara tá ali, ó, no calcanhar dele, tipo assim, correndo muito próximo dele. Então, é como se ele demonstrasse medo como essa corrida. A vida é sempre isso. É uma corrida onde está sempre se aproximando de você. Never slowing down, nunca diminuindo a velocidade. Então, está sempre muito próximo. Depois ele repete, All Fears Move Me. E depois ele fala, Life is just forever, de novo. Mas gripping feels, um sentimento de estar agarrado. Never slowing down. Então, é como se você estivesse sempre agarrado a algo que está no seu calcanhar, correndo atrás de você. E esse sentimento de ameaça, de armas vazias, o som das armas vazias. E daí ele puxa para depois repetir o refrão novamente, ele fala
ele faz uma pergunta, né? Como se fosse uma conversa, né? Sabe qual que é real? O que que me dá medo de verdade? Daí, não, esquece. É estúpido. E daí ele comenta que não é nada demais, não é como se ele tivesse um medo único. Todos são comuns, são medos comuns. E depois ele solta uma frase que também é bem estranha. Tipo, ele dá um wait, tipo assim, como se ele tivesse uma surpresa. Tipo assim, pera, quem que é essa criança nova? Quem que é esse novo garoto? E essa frase aqui, ela fica muito em aberto. O que que ele quer dizer com isso? Eu não sei também. Mas a primeira vez que eu escutei, é como se eu interpretei como sendo algo, um novo sentimento, um novo medo que ele começou a sentir, algo que ele não sentia antes. E daí a gente pensa que essa é a segunda música do álbum Breach. E na primeira música, ele se torna o bispo principal lá, né? Spoiler do clipe. Então, pode ser que ele esteja se vendo como um novo medo, ou ele pode só ter encarnado os medos antigos. Então, pode ser que ele esteja falando dele mesmo. Tipo, quem que é esse novo medo que eu estou sentindo? Quem que é essa nova criança? Ou pode ser também que os bispos são 9. Cada um deles representa um medo específico, né? Tem medo da dúvida, o medo da morte, o medo de, de perder alguém amado. Então, cada bispo tem uma simbologia. Eu posso até falar sobre isso no futuro. E como ele está substituindo os bispos no clipe, né? Colocando cada um novo bispo, pode ser que ele esteja tipo assim, pera, quem que é o novo que representa a morte? Que, se eu não me engano, é o Kion, mas eu não tenho certeza. Beleza. Depois ele fala, né? É uma frase que é uma comparação com uma frase bem comum, que é aquele What doesn't kill me make me stronger, né? O que não me mata me deixa mais forte. Mas ele fala, mas o que me mata não me deixa mais forte. Então ele fala, tipo, o medo dele não é sobre o que não mata, que deixa ele mais forte, é sobre o medo em si. Então ele tem medo de algo que não vai deixar ele mais forte. Eu acredito que pelo menos ele esteja falando sobre a morte. Aqui você pode interpretar o que seria um medo, mas principalmente pelo título, Round Fear, o que seria um medo inato? O que seria um medo que todos nós sentimos desde nossa existência, desde nossa humanidade? Um medo que é constante em sua essência. E eu acho que é algo que a gente está mais fadado desde o início da nossa vida. A gente sabe que a gente vai morrer a qualquer momento. A gente sabe que é uma perseguição que a qualquer momento eu posso agora, do nada, morrer. Você pode agora, do nada, ter um desastre e morrer. Todos nós sentimos esse sentimento de saber que a nossa vida é finita e qualquer momento ela pode acabar, imprevisivelmente. Então eu acredito que esteja tratando sobre a morte. E tem alguns termos aqui, principalmente porque a gente sabe que a morte é um medo recorrente do Tyler, lá desde Heavy Dirty Soul, que ele fala, né, do a, Life spies me like a dog spies a rabbit, né? Que é um cachorro perseguindo um coelho, né? Como a vida inspira ele, né? A perseguição de um cachorro no coelho. O coelho sabe que ele vai morrer, então a inspiração dele é correr antes que o cachorro pegue ele. Então eu acho que essa é a representação da morte nessa música também. Mas eu acho muito legal como ele faz tudo isso. Principalmente nessa ponte aqui, que eu, se eu não me engano, ele até falou que essa ponte em específico é uma das frases mais legais desse álbum, que ele mais gostou. E daí a gente vai começar, vamos com calma. Aprendendo que tudo que realmente importa é devagar e doloroso. Uma lição devagar e dolorosa. Tudo que realmente importa é uma lição dolorosa e lenta. Não é sobre passar ou falhar, mas é uma progressão venenosa. E você fica tentando microdosar até ter imunidade, mas você nunca vai chegar lá. E o que que significa essas três frases? Vamos com calma. Primeiro, ele fala sobre a essência do que é importante na vida. E ele fala que o que realmente importa não é algo rápido, não é uma satisfação fácil e nem rápida. É uma lição dolorosa e lenta. Então, eu acho que é autoexplicativo, não tem muito o que falar, mas é sobre o que é importante na vida. E, basicamente, a gente só aprende algo quando a gente sofre aquilo. É algo lento e doloroso. Então, sempre aquela tentativa de se livrar de algo que te machuca, não vai ser fácil. E não é sobre você passar ou falhar, porque a vida é sobre isso. Não é um teste.
teoricamente. Não é como se você chegasse a um certo ponto e parabéns, você venceu a vida. Ela é uma progressão constante. E eu acho que ele usa esse termo venenoso porque você sempre acha que você está chegando em algum lugar. E cada vez que você atinge aquela meta, você tem uma nova meta. E aquilo talvez tire de você um pouco desse ânimo de, nossa, eu sempre vou estar correndo atrás de algo. Não tem um momento onde eu consigo. Porque se você pensa que a nossa vida é cheia de metas e pensa que a vida é um teste, que, por exemplo, você começa a sétima série, você faz uma prova durante esse tempo, e se você passa, você acaba a sétima série. Mas a vida não é assim. A vida ela é constante. Você vai atingindo marcos e eles estão criando novos marcos. Ela é uma progressão venenosa que você sempre se ilude achando que se você chegar em tal certo ponto, você vai estar bem, você vai estar feliz, você vai ter conquistado o que você quer. Mas não, nunca. E essa questão, eu acho que é como ele lida com medo, essa parte de microdose, é, que é sobre evolução no geral. Quando você vai aplicando pequenas doses de alguma substância, você começa a ficar imune àquela substância. Vamos supor, café ou energético ou, sei lá, tipo, drogas no geral. Quando você vai aplicando e tomando aquilo, chega num ponto que o seu corpo começa a criar resistência. Então eu acho que isso é como ele tentou lidar com o medo da morte. Ele começou a tomar microdoses, tipo assim, agora estou lidando um pouquinho melhor, agora estou um pouquinho melhor, e ele achando que estava nessa progressão, mas ele nunca vai chegar no ponto onde ele vai deixar de sentir aquilo. Isso serve para qualquer coisa, né? Relacionado a coisas que a gente tenta vencer, medos inatos. E nesse caso, como é algo cru, um medo cru, eu acho que fala muito sobre como ele lida com isso. Ele tem esse medo da morte, mesmo que ele lide de pouquinho em pouquinho, ele nunca vai chegar no ponto onde ele vai deixar de temer ela, de fato. E aqui a gente chega numa próxima frase, que também é intrigante tanto quanto, que ele fala, e eu vou e falo, what's the matter isn't helping. Que é, qual que é o ponto disso tudo? Pra que eu tô fazendo tudo isso se isso não tá me ajudando? E eu acho que diz diretamente a frase anterior. Ele tenta microdosar esse antídoto para sentir menos medo, mas ele nunca vai chegar no ponto onde ele vai deixar de ter medo. Então, qual que é o ponto disso tudo? Se sempre vai existir, se ele sempre vai ter esse medo, se ele sempre vai sentir esse medo primal. E daí você fala, daí em sequência ele fala, né? And you go, e você fala, I wish her parents would stop yelling. Que é basicamente, eu gostaria que os pais dela parassem de gritar, pudessem parar de gritar. E essa frase parece completamente solta, sem nenhum contexto. Porque você pensa, como assim? Pais dela parassem de gritar? O que tem a ver com tudo isso? Sobre o medo da morte? E daí o que me vem na cabeça, eu não sei se é de fato isso, até porque é aberto à interpretação. Como ele fala What's the matter, eu imagino talvez como um grito, ele falando tipo assim, qual que é o ponto disso tudo? Por que eu tenho que me importar com isso se isso não tá me ajudando? E eu imagino uma conversa talvez dele com a esposa dele e crianças que eles são pais, talvez as crianças, os pais da criança deles. Então ele tá falando como se a própria esposa falasse pra ele. Tipo, ele gritando numa discussão, tipo, eu não consigo lidar com isso, qual que é o ponto disso tudo? Daí a mulher dele falando, eu gostaria que os pais dela, da nossa filha, parassem de gritar. Então, tratassem isso de uma outra forma. Eu não sei qual que é o contexto dessa frase, mas talvez se ele tivesse escutado essa frase num momento de medo, num momento de pânico, talvez fosse muito impactante. E talvez esse seja o sentido dele colocar essa frase na música. De tipo, gostaria que os pais da nossa filha não escutassem a gente gritando o tempo todo. Ou talvez o grito seja também uma representação do medo. Então, eu gostaria que os pais da nossa filha não tivessem esse medo constante, talvez inspirasse as próprias filhas a sentir um medo parecido. Pode ser que ele esteja mesmo falando isso, né? Tipo, eu gostaria que nós não sentíssemos tanto medo para não passar isso para nossas filhas. E daí é muito interessante que ele usa essa frase aqui. Essa frase machuca muito, porque fala: eu poderia construir uma torre das vezes que eu pretendia, que seria mais ou menos. é, Vamos supor que cada vez que eu tento fazer algo de intenções, né? Tem a ver muito com intenção. Cada vez que eu tento fazer algo é um tijolinho. Eu poderia construir uma torre enorme, de todas as vezes que eu tentei, as vezes que eu tive uma intenção boa.
Porque quando você usa a frase I was pretending, é tipo assim, minha intenção não era essa, eu pretendia fazer tal coisa. Então já é uma música que mostra o quão frustrado ele tá, de todas as vezes ele tá tentando, tentando, tentando e não tá conseguindo. Poderia construir uma torre dessas vezes que eu tentei. E novamente ele fala, try to microdose humanity but never see the ending. Tipo, nunca vai chegar, parar de temer esse medo cru que ele tem, que provavelmente eu acho que tá relacionado à morte, mas pode ser outra coisa. Aqui a gente já comentou, né, sobre Who's the New Kid, e de novo é uma frase diferente. Eu imagino que pode ser relacionado ao medo em si, talvez relacionado a Dima, ou só uma forma de representar um novo medo, ou uma nova tangente, e talvez o próprio filho dele, né? Se eu não me engano, ele teve um filho. Então, talvez seja um medo que ele não queira passar para os filhos. Eu tô indo longe já aqui, eu não sei se tem a ver com isso. Mas eu acho que no geral é muito interessante. Deixa alguns pontos bem soltos, assim, por que escolher de Oasis, porque Sound of Empty Oasis. Pra mim, pode ser uma escolha qualquer, pode ser uma arma e não tinha rima, e daí é comum na poesia você pegar uma palavra que às vezes não é exatamente o que você quer falar, mas ela se encaixa no contexto de algo que você queira e combinou. Moves me, uses é uma forma até diferente de você rimar sem utilizar finais iguais. Round, fear moves me, life empty uses. E encaixou. Talvez ele tenha usado o uses não como arma em si, ele quer falar sobre uses, mas foi um final que encaixou com o que ele queria, que era o som de armas ou dar essa sensação de perseguição, dessa sensação de medo constante. Porque se tem uma arma apontando para você, por mais que ela esteja vazia, ou por mais que você não saiba quando o tiro vai sair, é bem aterrorizante. Mas um detalhe, pra quem ficou até aqui, sabe o inicinho da música? Onde ele fala Round Fear, e dá pra escutar uns gritinhos de fundo? São as próprias filhas da Tyler, gritando o mais alto que elas podem. E levando em consideração tudo que a gente falou nesse vídeo, acho que é bem interessante levar isso em consideração. Falou!